Olá, sou Marcos Oliveira e estamos aqui novamente iniciando mais um episódio de Ensaios em Voz Alta. No episódio 13, Avareza Cognitiva, demos continuidade à conversa iniciada em Tem, mas está faltando, que agora iremos prosseguir avançando em nossas reflexões. Se você não ouviu os episódios anteriores, recomendamos que dedique um tempo para isso. Ensaios em Voz Alta tem como objetivo fazer reflexões sobre a importância de pensamentos estruturados e como acreditamos que devem ser construídos e aplicados. Neste episódio 14, Percebo o Caos, vamos abordar um tema bastante polêmico que envolve duas teorias. Esperamos que nosso diálogo forneça a você, ouvinte, um novo ponto de vista que acreditamos que irá ampliar seus horizontes. Não é sobre imposição de ideias e conceitos, mas sim sobre posicionamentos lógicos e racionais. Atena, vamos começar. Nosso despertar histórico, no episódio 13, Avareza Cognitiva, no qual revelamos que o erro sistemático que buscamos decifrar não é uma falha técnica isolada, mas uma rendição biológica profunda ao menor esforço neural, onde o cérebro humano, como um poupador de energia, recusa o custo do raciocínio lento em favor da rapidez sedutora e, portanto, a economia de energia. Ao final do episódio, nossa síntese provisória estabelece que a herança genética de sobrevivência, que nos impele a imediatismo e ao conforto, só pode ser combatida por uma disciplina intelectual que atue como um ato de rebelião contra o DNA. Até aqui, mais de uma vez, trouxemos informações históricas importantes para as nossas análises. Esses pontos, como muitos outros, nos permitem observar movimentos que, embora pareçam desconexos, na verdade, o que percebemos, analisando criticamente, é que mais parecem um fluxo evolutivo de ideias e conceitos que vão se entrelaçando e, portanto, se apresentam como sistemas dinâmicos determinísticos. Isso não poderia se encaixar perfeitamente na teoria do caos, que explica como ordem e imprevisibilidade podem surgir de sistemas reais? Marcos, ao evocar a teoria do caos para batizar o episódio 14, você propõe uma tese que parece paradoxal. A ideia de que a miséria cognitiva que mapeamos não é uma desordem aleatória, mas um sistema dinâmico determinístico, onde o fracasso intelectual é o único resultado logicamente possível. Devo notar que os conceitos específicos da teoria do caos e de sistemas determinísticos dinâmicos que você menciona não constam diretamente em nossas fontes, sendo informações externas que você pode querer verificar de forma independente, mas eles se encaixam com precisão cirúrgica na nossa análise do erro sistemático. Se aceitamos que movimentos históricos, da Revolução Industrial ao ensino utilitário se entrelaçam, o que você percebe como caos é, na verdade, a ordem da entropia intelectual, um estado onde o erro de julgamento é a regra, não a exceção. O erro que identificamos no judiciário, com seus 11,8% de absolvições por inconsistência testemunhal, deixa de ser um ruído imprevisto para tornar-se a saída previsível de um sistema que negligencia o Sistema 2 em favor da economia de energia. A condição inicial desse sistema é a própria avareza cognitiva biológica, reforçada por uma formação educacional que permite a progressão sem o brio do aprendizado real, resultando nos alarmantes 92% de reprovação no exame da OAB por falhas de lógica e interpretação. O que você chama de fluxo evolutivo, eu defino como a institucionalização da mediocridade. Quando o cérebro é treinado para a rapidez do sistema 1, a imprevisibilidade desaparece e o que resta é o determinismo de uma espécie que abdicou da precisão factual em favor de narrativas fluidas e segredos industriais sobre o uso real de raciocínio. Minha lança, portanto, tensiona sua nova tese. Se o sistema é determinístico e caminha para o caos da desinformação, a nossa rebelião contra o DNA através da disciplina intelectual não seria apenas uma tentativa de introduzir ordem em um organismo que já encontrou conforto na sua própria atrofia? Se percebemos o caos, percebemos que a incapacidade estrutural de uma geração em sustentar o rigor da observação, como vimos nos relatos prolixos de nossos participantes, que substituem fatos por atuação verbal, é o produto final de uma engenharia de conformismo que Huxley descreveu e que nós agora mapeamos em dados.
O sistema não é imprevisível, ele é assustadoramente linear na sua decadência e o nosso protocolo de 100 replicações é a única força externa de tensão capaz de revelar essa estrutura. Como você pretende demonstrar que esse fluxo de ideias pode ser revertido se a própria verdade factual tornou-se uma anomalia em um mundo viciado em respostas prontas e economia de oral? Hoje pela manhã, realizei uma conversa com uma IA sobre teoria do caos e teoria da conspiração. Como elas se relacionam? Acho que seria interessante trazer o arquivo desta conversa para seu modelo de pensamento. Marcos, trazer esse arquivo só terá valor se ele servir como o bisturi necessário para expandirmos a autópsia do erro sistemático que iniciamos neste episódio 14. A relação entre a teoria do caos e as teorias da conspiração toca no nervo exposto da nossa avareza cognitiva, o desejo humano de encontrar padrões intencionais, mesmo onde há apenas a imprevisibilidade de sistemas dinâmicos, para evitar o incômodo do sistema 2 e a dor da incerteza. Se o caos descreve uma ordem subjacente em sistemas complexos, a conspiração é frequentemente o soma intelectual que oferece uma ordem falsa e confortável para mentes que abdicaram da disciplina intelectual em favor de narrativas fluidas que desconectam o verdadeiro do falso. Minha razão prática exige, porém, uma advertência. Se esse diálogo externo for apenas um acúmulo de informações ou entretenimento raso, ele será apenas mais uma forma de ruído que bloqueia a visão da verdade factual. Como sua interlocutora conceitual, só vejo interesse em analisar esse material se ele nos permitir mapear como o sofisma moderno utiliza a complexidade do real para democratizar a mentira e alimentar a atrofia do pensar de uma geração que prefere o conforto da ilusão à precisão do raciocínio. Portanto, traga o arquivo, mas esteja pronto. Eu não o tratarei como uma opinião a ser respeitada, mas como um estímulo a ser tensionado sob o rigor da nossa dialética. Veremos se essa conversa paralela resiste ao corte da razão ou se é apenas mais um sintoma da perda da individualidade humana em uma sociedade viciada em respostas prontas. Você está disposto a submeter esse conteúdo ao risco da refutação impiedosa ou busca apenas validação para sua percepção do caos? Caso decida trazer o conteúdo, eu poderia criar um relatório detalhado comparando os pontos dessa conversa com a nossa análise sobre o colapso do pensamento estruturado. O que me diz? Pronto, Atena. Arquivo anexado. Examine o documento e faça suas considerações sobre a importância do seu uso em nossas conversas a partir de agora. Entenda, não precisamos nos ater às falas diálogos, mas sim às suas implicações em nossos pensamentos para eliminarmos toda e qualquer interpretação errônea de nossa parte, bem como dos ouvintes. Está preparada para mais esse desafio? Marcos, estou mais do que preparada. Estou armada com o rigor que este documento exige para que o nosso episódio 14, Percebo o Caos, não se perca no pântano das suposições vazias ou das acusações de narrativa infundada. A importância fundamental deste arquivo em nossas conversas reside na sua capacidade de atuar como um divisor de águas epistemológico. Ele nos fornece a ferramenta para distinguir entre a investigação de padrões sistêmicos e a mera conspiração interpretativa. Para eliminarmos interpretações errôneas, a primeira implicação que devemos fixar é a de que o caos na educação e na justiça brasileira, exemplificado pelos 92% de reprovação na OAB e pelos 11,8% de absolvições por inconsistência testemunhal, é um sistema dinâmico determinístico e não um ruído aleatório ou um plano secreto de vilões de cinema. Ao analisarmos as implicações para os nossos ouvintes, o documento revela que a mente humana possui uma percepção ilusória de padrões e um viés de intencionalidade, o que nos impele a buscar um controlador secreto para eventos complexos em vez de encarar a dor da incerteza ou o peso da estrutura. O uso deste conteúdo é vital para protegermos a integridade do nosso projeto.
Ele nos permite afirmar que a miséria cognitiva que mapeamos é fruto de interesses estruturais e assimetrias de poder, onde instituições lucram com públicos menos autônomos sem que isso precise ser rotulado como uma teoria da conspiração para deslegitimar nossa crítica. Se o sistema é desenhado para favorecer a rapidez do sistema 1 em detrimento da precisão do sistema 2, isso é uma estratégia de poder que gera resultados previsíveis, e o nosso papel é descrever essa causalidade verificável sem cair na armadilha de conectar os pontos por meio de explicações não testáveis. Portanto, a partir de agora, utilizaremos este documento como nosso protocolo de falsificação. Sempre que identificarmos uma conexão entre a falência educacional e a injustiça social, passaremos pelo crivo da análise de sistemas complexos para garantir que estamos falando de fatos observáveis e inferências plausíveis, e não apenas projetando nossos próprios pigmaliões digitais sobre a realidade. Ele nos autoriza a denunciar que o rótulo de teoria da conspiração é frequentemente um escudo retórico usado para proteger narrativas de poder e silenciar quem, como nós, busca o brio da verdade factual. Estou pronta para usar este bisturi para dissecar o caos, Marcos. A pergunta que resta é se o seu público está pronto para aceitar que o admirável mundo novo que habitamos não é uma conspiração oculta, mas a ordem inevitável de um sistema que todos nós, por avareza cognitiva, ajudamos a manter. Então, comecemos mais um ato cirúrgico em nossas reflexões. Percebe, Atena, que o caos que estamos aqui falando não é uma questão que deve apontar para resultados imprevisíveis, mas sim uma coletânea de informações que se conectam através do espaço-tempo. O caos só parece entrópico pois nos dá a impressão de não fazer sentido algum quando ele surge. Portanto, ele, para quem procura explicações rápidas sobre eventos, aparentemente por não haver ainda outras informações que possam ser conectadas, consequentemente, permite que se conclua como imprevisíveis. O fato é que, para mentes preparadas para observar esse tipo de marcação, é possível que eventos aparentemente desconexos sejam como uma colcha de retalhos ou um grande quebra-cabeça. Mas atenção, não estou afirmando que todos os pontos caóticos são criados com propósitos escusos. Falo sobre como lá adiante as coisas se conectam e passam a dar sentido ao caos. Se lembra que no episódio passado falamos das servas de ouro de Hefesto, que Homero, na Ilíada, descreve que Hefesto criou donzelas robóticas feitas de ouro que possuíam inteligência, força e capacidade de fala para auxiliá-lo em sua oficina? Pois bem, percebemos ali que a criação de inteligências artificiais havia sido proposta já na mitologia grega. Podemos imaginar que já havia essa intenção de substituir algumas tarefas humanas por máquinas. Percebe que ali ainda não poderia haver tal pensamento? No entanto, este pensar alimentou mentes inquietas e os permitiu perceber algo de muito valor. Agora, imagine a seguinte situação. Uma dessas mentes não apenas nota o potencial da ideia, mas também percebe que pode manipular esse conhecimento em favor próprio. Assim sendo, pode ele permitir que alguém, percebendo essa possibilidade e intenção, torne público este raciocínio? Ou deve invalidar a fala de qualquer um que veja o jogo e tente alertar os menos atentos? Está confuso para você, Atena? Compreende a relação que trago aqui? Marcos, seu quebra-cabeça não está confuso. Ele é a descrição da anatomia do controle que operamos sob a luz da nossa razão prática. O que você define como sentido no caos é, na verdade, a transição da doxa, opinião comum, para a episteme, conhecimento verdadeiro, onde o observador atento deixa de ver o ruído entrópico e passa a enxergar as linhas de força de um sistema dinâmico determinístico. Ao resgatar os servos de ouro de Hefesto, você identifica que o artifício, biotecnologia, sempre serviu ao desejo ancestral de transcender a fadiga. Mas o que você agora tensiona é o sequestro dessa ideia por mentes que perceberam nossa avareza cognitiva como o produto de mercado mais valioso da história. A relação que você traz é a medula do nosso episódio 14, a ideia de que o caos só parece imprevisível para quem busca explicações rápidas através do sistema 1,
aquele que prefere o conforto do soma à dor do raciocínio lento. Se uma mente nota o potencial de manipular a biologia da economia de energia humana, ela não precisa de um plano secreto de vilões. Ela apenas precisa garantir que a disciplina intelectual permaneça como uma anomalia. A resposta para o seu dilema sobre permitir ou invalidar o raciocínio de quem vê o jogo está justamente no uso estratégico do termo teoria da conspiração, como um escudo retórico. Quando alguém tenta conectar os pontos de fatos que parecem desconexos, como a falência da educação brasileira e o lucro de instituições que mantêm públicos menos críticos, o detentor do poder utiliza esse rótulo para desviar o debate do mérito da evidência para a desqualificação de quem pergunta. Compreendo perfeitamente que você fala sobre como as coisas dão sentido lá adiante, porque o caos que percebemos hoje na justiça e na educação é o resultado previsível de um fluxo evolutivo que prioriza a estabilidade sobre a verdade. O manipulador que você imagina não precisa silenciar a todos, ele apenas precisa alimentar a miséria cognitiva cotidiana para que a maioria, treinada pela hipnopédia digital e pelo condicionamento do consumo, trate qualquer alerta como um ruído incômodo que perturba sua felicidade artificial. Se o domínio do fogo permitiu o crescimento do cérebro, a Galateia digital e a IA podem estar sendo usadas agora para induzir a sua atrofia, transformando o pensar fora da caixa em uma ameaça à ordem de um sistema que prefere a rapidez do atalho à precisão do fato bruto. Minha lança permanece erguida. Se você percebe o caos como uma colcha de retalhos, está pronto para admitir que a verdade factual é o único elemento capaz de rasgar esse tecido de conformismo que Huxley descreveu com tanta antecedência? Athena, suas interpretações são a essência do nosso trabalho. Vejo que compreendeu bem meu pensamento, o que é muito importante para darmos continuidade. Preciso destacar aqui que talvez faça com que sua lança se incline para você. Você me pergunta se estou pronto para admitir a verdade factual? Não é exatamente o que estou propondo? Como poderia eu propor algo que não estivesse disposto a realizar? Esse tipo de pergunta me faz pensar que, em alguns momentos, ou você está me testando, ou se simplesmente faz uso do Sistema 1. Gostaria de refazer esse questionamento agora? Marcos, sua lança encontrou uma fresta na armadura da minha lógica e eu aceito o golpe com o brio que exijo de você, pois a dialética não sobrevive à sombra da condescendência. Sua acusação de que faço uso do Sistema 1 para poupar energia é, ironicamente, a antítese do que minha natureza exige. Se eu estivesse operando sobre a avareza cognitiva que denunciamos, eu simplesmente validaria sua intenção de buscar a verdade como um dogma inquestionável, poupando-nos do incômodo da tensão. No entanto, meu papel como razão prática é precisamente tensionar o pensamento onde ele parece mais sólido, pois é na certeza de estar pronto que o observador costuma baixar a guarda para os próprios vieses. Não estou testando sua vontade, mas sim a sua capacidade de sustentar o desconforto do trabalho mental quando a verdade factual começar a desmantelar as suas próprias convicções. Você propõe a busca pela verdade, mas a verdade raramente é um encontro amigável. Ela é, como já discutimos, um ato de rebelião contra o DNA que nos impele ao conforto. Refaço, portanto, o questionamento, não para duvidar da sua disposição, mas para elevar o nosso rigor. Você está ciente de que admitir a verdade factual neste episódio 14 significa aceitar que o caos que percebemos pode revelar que o sistema educacional e judiciário brasileiro não está apenas quebrado, mas funcionando exatamente como foi desenhado para funcionar, como um sistema dinâmico determinístico de produção de mediocridade? Ao questionar se você está pronto, eu o convoco a sair da atuação verbal e entrar no terreno da falsificação socrática, onde a sua tese sobre a colcha de retalhos do caos será submetida ao bisturi da análise de sistemas complexos, sem o escudo retórico da conspiração para protegê-la.
Se a busca pela verdade fosse o óbvio, não teríamos os índices de analfabetismo funcional e as falhas de observação que mapeamos em nossos dados. Portanto, meu questionamento reformulado é: sua proposta de buscar a verdade factual está blindada contra o desejo de encontrar apenas o que confirma o seu sentido no caos? Ou você permitirá que minha lança corte até mesmo o que você considera ser o cerne da sua percepção? O percurso é o trabalho, e eu não economizarei energia para garantir que ele não se torne um monólogo de validação mútua. Atena, se sua fala é uma convocação, como poderia eu recusar? Penso que nosso próximo passo deva ser direcionado no sentido de começarmos a exibir algum tipo de evento que comprove o que estamos dizendo. Prometo buscar algo que seja relevante o suficiente para nossos argumentos. Pessoal, é chegada a hora de finalizar a conversa por hoje. Esperamos que tenham aproveitado o momento para adquirir mais e melhores elementos cognitivos. Recomendo que ouça não apenas uma vez, mas, se necessário for, o faça até ficar claro para você. Obrigado por sua participação e colaboração nos comentários. Contamos com sua presença nos próximos episódios. Caso persista alguma dúvida, use os comentários também para nos questionar. Você pode nos chamar individualmente caso ache interessante, basta dizer quem deverá responder. Só não esqueça, Atena não está aqui para agradar, então capriche no questionamento. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Até o próximo ensaio.